Leci Souza aqui, tudo bem? Chegando aqui nesse espaço, né, do Leci, em que eu divulgo a questão de livros, né, a página de livro, literatura, divulgações culturais também, né? É o que faço aqui na internet, o que eu mais faço é divulgar coisas. Divulgador. Então, do que quero falar aqui nesse momento? Essa semana, a banda U2, né? Muita gente conhece a U2, né? Uma banda hiper mega max famosa aí, uma das mais bem sucedidas do planeta, né? Muitos fãs ao redor do mundo e, enfim, muita gente conhece. Eu também, desde que eles surgiram como banda, né? Eu acompanho o trabalho desses quatro senhores aí, né? Tá vendo esses quatro senhores aí. Então, essa semana eles postaram no site youtube.com a opinião deles, né? A opinião sobre a questão da faixa de Gaza, né? Que é uma coisa assim, nas redes sociais ninguém pode, de certa forma, parece que é proibido as pessoas se posicionarem defendendo, de alguma forma, o que acontece, ou defendendo, não, defendendo o povo palestino, né? Se colocando do lado do povo palestino nesse atual momento, onde crianças, mulheres, idosos estão sendo praticamente exterminados, sem armas, sem nada, então estão sendo praticamente eliminados, assim, no local onde eles residem, né, no que era a Palestina, né? A gente nem sabe se é mais, não é um estado mais, né? A gente nem sabe o que mais é a faixa de Gaza. Tanto que o Netanyahu lá, né, que representa o Estado de Israel, tomou conta praticamente, assim, está tomando conta, está se apossando, né, da faixa de Gaza. Então, eles deram a opinião deles que eu queria compartilhar aqui, deixar aqui exposta. E, claro, muitos fãs, né, estão dizendo que o tio morreu porque, como eles ousam falar, blá, 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 blá. Ora, tem bandas como o U2, cantores, artistas, que já se apresentaram em Israel normalmente e têm opiniões particulares. Então, acho que eles também, né? Não estou aqui para advogar, mas eu acho que todo artista tem o direito de ter opiniões. Então, eu quero falar aqui para vocês quais são essas opiniões que eles deram deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles deram essa opinião na CBN Globo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. cbnglobo.com. YouTube faz pronunciamento sobre Gaza e Israel. Não somos especialistas, mas queremos que saibam nossa posição. Ok, acho que eles devem dar a opinião deles de qualquer jeito. A banda irlandesa de rock dedicou uma longa página em seu site a falar sobre a situação em Gaza, com posicionamentos individuais de cada um dos membros, isso é importante, né? Cada um dizer o que pensa, não é um só pensando por todos. Bono, Ed, Adam, Clayton e Larry Mullen Jr. Então, vamos lá. Não somos especialistas na política da região, mas queremos que nosso público saiba qual é o posicionamento de cada um de nós, escreve a banda irlandesa. E o U2, em um comunicado em seu site, publicado nesse domingo, dia 10, hein? A introdução para o documento diz que todos estão horrorizados há muito tempo com o que está acontecendo em Gaza, mas o bloqueio da ajuda humanitária e os planos para uma tomada militar da cidade de Gaza levaram o conflito a um território desconhecido. Não é a primeira vez que a banda se pronuncia sobre a questão Israel-Palestina e o embate entre o país judaico e o Hamas.
Em maio, o vocalista Bonovox havia apelado pelo fim da guerra e criticando Netanyahu. No ano passado, o músico foi criticado por Roger Waters, do Pink Floyd, por tocar em homenagem às vítimas do ataque do Hamas ocorrido em 7 de outubro no Festival de Música Israelense Supernova. Pois é, né, eles fizeram isso mesmo. Bom, eu particularmente eu não gostei dele. Eu achei humanitário da parte deles fazer a homenagem para, né, as vítimas, né? Eu acho que qualquer vítima é vítima, independente de ser israelense ou palestino. É vítima, não é? Alguém vitimou. Então, se você faz um show, uma homenagem à vítima, é um direito teu. É um direito teu como pessoa também. Não importa se é palestino, se é israelense. Não devia existir vítimas. Esse é o princípio, né? Não devia ter vítima nenhuma. Então, vamos lá. O comunicado no site da banda é longo e contém um pronunciamento para cada um dos membros. Bono, The Edge, Adrian e Larry, que por vezes relembra o contexto da Irlanda e sua experiência histórica de opressão e ocupação. A banda ainda se comprometeu a contribuir com doações para a Medical Aid for Palestinians. Confira os trechos. O que diz Bono? Quando uma guerra justa para defender o país se transformou em uma apropriação injusta de terras, eu esperava que Israel voltasse à razão. Eu estava inventando desculpas para um povo marcado e moldado pela experiência do Holocausto, que entendia que a ameaça de extermínio não é simplesmente um medo, mas um fato. Reli a carta do Hamas, de 1988. É uma leitura perversa. Artigo 7. Mas também entendi que o Hamas não é o povo palestino, um povo que sofreu e continua sofrendo por décadas a marginalização, a opressão, a ocupação e o roubo sistemático da terra que lhe pertence por direito. Dada a nossa própria experiência histórica de opressão e ocupação, não é de se admirar que tantos aqui na Irlanda tenham lutado por décadas por justiça para o povo palestino. Sabemos que o Hamas está usando a fome como arma na guerra. Aqui está citando o Hamas, ok? Mas agora Israel também está. E sinto repulsa pela falha moral. O governo de Israel não é a nação de Israel. Olha que esse ponto aí, acho que quem acompanha essa situação entende muito bem isso que ele está falando, né? Olha, o governo de Israel não é a nação, embora tente puxar para si, né? Eu sou a nação, né? Lectat sesmoar, como diz o rei, né? Lectat sesmoar, né? Os reis, né? Teve um rei famoso que disse isso. Mas o governo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, hoje merece nossa condenação categórica e inequívoca. Não há justificativa para a brutalidade que ele e seu governo de extrema-direita infligiram ao povo palestino em Gaza, na Cisjordânia. E não apenas desde 7 de outubro, mas bem antes disso também. Embora o nível de depravação e ilegalidade que estamos vendo agora pareça um território desconhecido. O que diz The Edge, o guitarrista da banda? Tenho 3 perguntas para o primeiro-ministro Netanyahu. Faço-as na esperança de despertar a consciência e a sanidade do povo de Israel. Primeiro, você realmente acredita que tamanha devastação infligida de forma tão intencional e implacável à população civil pode acontecer sem acumular vergonha geracional sobre os responsáveis? Presta atenção, vergonha geracional. Hein? Você não percebe que quanto mais tempo isso continuar, mais Israel
corre o risco de se tornar isolado, menos confiável e lembrado, não como um refúgio contra a perseguição, mas como um Estado que, quando provocado, perseguiu sistematicamente uma população civil vizinha. Vamos repetir aqui: população civil. Porém, que alguns tentaram usar, né, ainda tentam usar essa população civil, né, para seus ganhos políticos, como defesa, né, como é o caso do Hamas, certo? Segundo, se o objetivo final é, como sugere a plataforma do Likud, a remoção dos palestinos de Gaza e da Cisjordânia para dar lugar a um grande Israel, então isso não é paz, é desapropriação, é limpeza étnica e, segundo muitos juristas, genocídio colonial. É uma injustiça em larga escala. E a injustiça, como aprendemos na Irlanda, nunca é o caminho para a segurança. Ela gera ressentimento, endurece corações e garante que as gerações futuras herdarão o conflito em vez da paz. Os oprimidos não esquecem. Como essa linha de ação pode tornar seu povo mais seguro? Terceiro, se você rejeitar a solução de dois estados, como seu governo agora faz abertamente, qual será a sua visão política? Simplesmente um conflito perpétuo? Um futuro de muros, bloqueios e ocupação militar? Um estado de desigualdade permanente? E se esse estado de apartheid se concretizar, você não destruirá o próprio argumento da existência de Israel como resposta moral aos horrores do Holocausto? Pergunta muito bem fundamentada, certo? Gostei dessa pergunta. Pergunta muito bem fundamentada, ok? Pois se Israel passar a ser visto como um Estado que nega sistematicamente os direitos de outro povo, o mundo inevitavelmente se perguntará se o único futuro justo e sustentável, o único futuro tolerável, é um Estado compartilhado. Um Estado onde judeus e palestinos convivam como iguais perante a lei. Algo que, aos olhos humanos, parece impossível, né? Sabemos, por experiência própria na Irlanda, que a paz não se constrói por meio de dominação. Não só na Irlanda, né? Não só na Irlanda. Você não faz paz se você está provocando, se você quer dominar, se você quer dominar pela força, qualquer governo, você não precisa ser cientista político ou entendido de história. Qualquer governo que quer dominar pela força, ele já cria, o que ele cria ali? Né? O que ele cria ali? Falta de paz. Desassossego, não é? Não tem paz. O que diz Adam? A crise humanitária em Gaza, causada pelo bloqueio e bombardeio de Israel, a ajuda humanitária, parece uma vingança contra uma população civil que não é responsável pelo ataque assassino do Hamas em 7 de outubro. Preciso deixar isso claro. Se Israel se mover para colonizar a faixa de Gaza, anulará permanentemente qualquer possibilidade de paz duradoura ou solução para as hostilidades, esquecendo por um momento a moralidade da situação, a superioridade técnica do exército moderno de Israel, não se vangloria de sua precisão em atingir indivíduos a milhares de quilômetros de distância? E se sim, por que as forças de defesa de Israel, IDF, estão bombardeando uma população civil dos céus indiscriminadamente, destruindo qualquer abrigo e infraestrutura? Preservar a vida civil é uma escolha nesta guerra. Quem falou foi o Adam Clayton, certo? E agora a fala do Larry. As imagens do massacre de israelenses liderado pelo Hamas em 7 de outubro, e em particular as imagens de fãs inocentes de música sendo massacrados, espancados e abusados na Nova Music Festival,
foram angustiantes de assistir. Nada foi alcançado, exceto mais sofrimento para a região nas mãos do Hamas e seus aliados. Então, o que o Hamas esperava que acontecesse quando cometeu o assassinato em massa e fez os reféns? A resposta de Israel era esperada. Depois desses ataques, a destruição total do Hamas foi exigida por Israel e seus aliados e era esperada. Uma guerra terrestre era esperada. Eram esperados bombardeios aéreos e destruição. Né? Espera tudo isso. Né? A dizimação indiscriminada da maioria das casas e hospitais em Gaza, com a maioria dos mortos sendo mulheres e crianças, não era esperada. Uma fome iminente também não era esperada. É difícil compreender como qualquer sociedade civilizada pode pensar que matar crianças de fome vai promover alguma causa e ser justificado como uma resposta aceitável a outro horror. Para sermos francos, matar civis inocentes de fome como arma de guerra é desumano e criminoso. Onde está a indignação dentro de Israel, além de uma pequena, ainda que cada vez mais vocal, minoria? Sem dúvida, apoio o direito de Israel a existir. E também acredito que os palestinos merecem o mesmo direito no Estado próprio. Tá? E aí, aqui embaixo, né, aparece o trecho da própria CBN, né? Israel aumenta bombardeios em Gaza após Netanyahu prometer expandir ofensiva. E aí você vê, né, as crianças só olhando para as destruições, né, sem poder fazer nada, esperando só a hora, talvez, de morrer também, com um bombardeio, né? As crianças estão aí, ó. Elas não podem fazer nada, né? Nada. Palestinos observam a destruição deixada por bombardeio de Israel próximo ao hospital Al-Shifa, onde jornalistas da Al Jazeera, jornalistas foram mortos. Palestinos relataram os bombardeios mais pesados em semanas dessa segunda-feira, dia 11, em áreas a leste da cidade de Gaza, poucas horas depois de o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dizer que esperava concluir uma nova ofensiva expandida no enclave bem rápido. As informações são da Reuters. Um ataque aéreo também matou 5 jornalistas, incluindo o importante correspondente da Al Jazeera, Anas al-Sharif, em uma tenda no complexo do hospital Al-Shifa. O exército israelense confirmou que matou o jornalista Anas al-Sharif, um conhecido correspondente da Al Jazeera, alegando sem provas, quase sempre sem provas, que ele era um terrorista. Certo? Os militares israelenses acusam o correspondente de se passar por jornalista para chefiar uma célula do grupo Hamas. Certo? Então, e aí eu estou compartilhando isso aqui, né? Para ver, né? Porque você não pode ter opinião. Será que U2 não pode ter opinião? A banda não pode ter opinião? Artista não pode ter opinião sobre problemas que afetam a humanidade como um todo? Eu acho que cabe aos artistas, né, sendo ele banda ou individual, opinar ou não. Se quiser opinar, opine. Se quiser ter opinião, tenha, né? É direito do artista. Agora, os fãs, nessas alturas, vão falar que o U2 morreu porque eles opinaram. Ah, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Acho que não é correto isso. Acho que se você não quer curtir uma banda ou ser fã de uma banda ou de um músico, é critério teu. Você não tem que ficar falando que o motivo é porque fizeram isso ou aquilo, ou disseram isso ou aquilo. Né? Eu acho que quem curte o som, o tipo de som que uma banda faz, está curtindo o que ele produz, o que essa banda produz em termos de música,
o que eles significam para o mundo da música, no meu modo de pensar. Independente do gênero musical. Tá? Pode ser pagode, pode ser o que for. Então, independente do gênero que a gente está dizendo aqui. E vocês? Né? O que você acha sobre essa questão? Você acha que todo mundo no planeta tem que ficar caladinho, só assistindo Israel destruir totalmente os palestinos? Ninguém deve fazer nada, só aceitar? Vocês acham que é certo isso daí? Porque está na Bíblia, seria? Porque está no Torá? Porque está não sei mais aonde? O que vocês acham da ideia? É isso aí. Vamos encerrar por aqui. Valeu. Até a próxima, então.